Olá pessoal, então hoje vamos estar aqui para mais uma aula do nosso curso de LaTeX. Essa já é a nossa sétima aula, que estamos fazendo aqui, disponibilizando no YouTube, certo? Então hoje a gente vai aprender como utilizar matrizes, né? A questão de que a gente chama de array dentro do LaTeX, né? Que é uma das melhores formas de a gente estar desenvolvendo matrizes ou até outros tipos de fórmulas que a gente queira, né? Como aquela forma só com as chaves do lado da esquerda, né? Quando eu quero especificar condições em relação a alguma função e principalmente quando a gente quer criar matrizes, né? Algumas matrizes aí que a gente vê dentro da matemática, muito utilizado em álgebra linear, né? E algoritmos de inteligência artificial também. Boa parte deles são baseados na matemática um cálculo de matrizes, né? Depois da derivada integral, matrizes é um assunto bem recorrente dentro da computação, também dentro da matemática, certo? Então vamos aqui para o nosso editor. Vamos aqui. Deixa eu compilar. Para limpar, então a gente vai fazer nossas equações com matrizes. Aqui deu erro, lembrando que vai dar erro porque eu não botei nada, né? Se eu botar aqui, toda vez que eu criar o ambiente begin do equation, eu tenho que colocar alguma coisa dentro dele para poder não dar erro, certo? Então aqui a gente vai colocar a nossa primeira equação. Né? Digamos que a gente queira utilizar lá um texto, né? Então seja uma, uma matriz A. Então a gente vai botar aqui a notação de matriz, certo? Que é o texto matemático, então mat, BF, eu vou ter que botar em negrito A. Aí se eu quiser utilizar a questão lá 2 por 2, né? Então bota aqui in, aqui in, barra RE, ver se ele vai reconhecer esse RE aqui. Certo, deixa eu botar aqui a equação, deu certo ali. RE, digamos que é uma matriz 2 por 2, certo? Então eu vou botar aqui o coisa, passando circunflexo para botar a potência, né? Como se fosse subscrito. 2 times 2. É separar o número aqui para dar correto. Aqui, né? Ser uma matriz A de ordem, uma matriz quadrada, vai ser uma matriz quadrada 2 por 2, certo? Definida como? Aí aqui eu posso colocar essa minha matriz aí, utilizar a formulação geral, né, que a gente aprende aí. Então, o ambiente que a gente tem que utilizar para trabalhar com matrizes, né, existe várias, né, lá naquele site que eu mostrei na última aula, lá tem várias opções para a gente estar trabalhando com matrizes, certo? Comandos aí que já vai me dar o delimitador correto, né? Mas a forma mais geral de trabalhar com matrizes, onde a gente pode determinar o delimitador à vontade, é utilizando o ambiente, né? Begin Array, né? Colocando aqui o contra espaço, vai aparecer aqui o Begin Array, certo? Lembrando que ele não bota aquele delimitador, tipo parênteses, colchetes. Se eu quiser utilizar esse tipo de delimitador, eu posso utilizar aqueles comandos, né? De, de delimitador adaptativo, né? Bota aqui barra invertida, boto aqui posso botar o colchete, né? Então, right. Right não, começa por left, né? Sempre esqueço. E aqui embaixo já aparece, né? Então, o right aqui eu vou... O right e o fechar colchetes, que é geralmente o padrão de matriz, eu fecho lá no final, certo? Então, aqui já vai me dar, então vou pegar aqui. Esse aqui é a matriz A. Vou digitar aqui do lado, Ctrl V. É igual, certo? E aqui dentro do begin array eu vou colocar, né? Então a primeira coisa que eu vou definir, como ela é uma matriz 2 por 2, então aqui no meio, né, do comando, deixa eu tentar isolar ele aqui, para a gente trabalhar. Aí qualquer coisa que der erro a gente volta ao normal, né? Então tá aqui o array, né? Então aqui quando a gente trabalha com esses ambientes que são matrizes, né, que tem linhas e colunas, tem a definição de linhas e colunas, a gente usa alguns símbolos para fazer essa divisão entre as colunas, né? Onde um elemento vai entrar numa coluna, em qual linha vai entrar, né? Então aqui se eu quiser utilizar, então eu vou botar aqui o primeiro valor, né? Eu vou dizer que eu vou ter um A com o índice IJ. O primeiro vai ser o 1, né? Posição linha 1, coluna 1. E agora eu quero colocar o A12, que vai ser na coluna 2, né?
Então, essa divisão de coluna, eu coloco o comercial, certo? Para a gente estar utilizando, né? Então, eu vou botar aqui. Então, 1, 2, né? São os dois elementos da nossa matriz 2x2. Então, toda vez que eu quiser definir onde que está a coluna, né? Divisão da coluna, eu coloco o que? O comercial, né? Como é 2x2, então a gente só vai ter um comercial, né? Que é o primeiro elemento e o segundo elemento da linha, né? Então, cada elemento da linha eu separo com um comercial. Quando eu quero ir para a segunda linha, eu vou colocar dupla barra invertida. Aí eu posso dar o enter por questão de organização. Aí eu posso botar o underline, né? Que é vou botar o índice, né? Então vai ser 2, 1. Aí aqui agora eu boto o comercial. E agora eu boto o outro, né? Que é o 2, 2. Com isso eu crio a minha matriz 2x2, certo? Então aqui então vai ser duas colunas por duas linhas, né? Então quando eu estou trabalhando com o ambiente array, eu posso escolher como é que esses elementos vão ser alinhados em relação à célula, né? Então a célula eu posso ter alinhada à esquerda, centralizado e à direita, né? Posso ter esses três tipos de alinhamento. Então depois do begin array eu posso abrir e fechar chaves, né? E definir qual vai ser o alinhamento de cada coluna que eu estou trabalhando, certo? Então essa primeira coluna aqui eu posso botar ela alinhado à esquerda, então eu posso escolher L, centralizado C e ou à direita com R, né? De right. Então eu vou botar os dois centralizados, então vai ser C centralizado para a primeira coluna e o outro C para centralizar a segunda coluna, né? Então o primeiro C para a primeira. Então se eu tiver três colunas, eu vou botando a quantidade de letras, colocando o código que eu quero centralizar, né? Se for 3, digamos que as três colunas eu quero centralizadas, né? Então vai ser C, C, C. Se eu quero só aqui no caso do nosso exemplo, né? Tem com duas colunas, então eu quero a primeira alinhada à esquerda e a outra centralizada. Posso escolher aí à vontade. Vou botar as duas, todas as minhas colunas alinhadas ao centro, né? Vou executar aqui. Bora ver, pronto, não deu erro, né? Então tá aqui, criamos nossa matriz 2x2 aí, como falado aqui no nosso texto que a gente escreveu, né? Então esse é o jeito mais fácil. Aí o delimitador aqui foi dado pelo left aqui, certo? Se eu quiser mudar, eu vou só apagar aqui, abrir o parênteses. Aqui eu tenho que apagar porque aqui o processador ele vai criar esses símbolos automaticamente. E aqui eu tenho que colocar o fechar parênteses, certo? A gente vai ver que agora ele vai mudar para o parênteses, né? Então aí a gente pode escolher o delimitador que a gente quiser dessa forma, né? Então vamos agora tentar fazer uma matriz 3x3, né? 3x3, certo? Então vai ter 3 linhas e 3 colunas, né? Então aqui a gente vai ter o 1, 2, e aí para botar o terceiro elemento, né? O terceiro, então é comercial. Vamos botar o A, o underline, chaves, e aqui 3, né? Que é da terceira coluna, certo? E aí a gente vai copiando para os demais aqui para a gente não perder tanto tempo na aula, certo? Aqui vai ser o 2, 3. Aí agora eu vou precisar de outra linha, então barra, barra, né? Vou para a linha de baixo. Posso copiar aqui, colar, certo? E aqui vai ser o 3, 1, o 3, 2 e o 3, 3, certo? Digamos que eu quero botar a representação do determinante, né? Bota aqui barra vertical, né? Vou copiar e vai vir as duas barrinhas aqui do lado. Deixa eu ver, deu erro aqui porque faltou botar aqui o alinhamento da minha terceira coluna, né? Que é centralizado também. Pronto, eu informei toda a centralização de todas as colunas. Tá aí, ele montou corretamente. Agora podemos ver aqui, vou botar aqui alinhado, né? Centralizado, não, alinhado aqui à esquerda com L. A gente vai ter um pequeno deslocamento nas letras, como elas todas são bem parecidas, né? Todos os elementos do mesmo tamanho, a gente não consegue notar essa diferença, certo? Então a gente pode botar outro exemplo. Vou criar aqui o outro equation, certo? Vamos botar aqui um
uma definição de função, né? Então, begin equation. Usar aqui o autocomplete, certo? Colocar aqui, vamos apagar e vamos botar, né? Então, f de x vai ter dois valores, né? Vai ser dado numa questão de condicional, certo? Então a gente vai abrir aqui, vamos criar o begin primeiro, né? Então o begin, vamos criar o array contra espaço para botar o autocomplete. E aqui a gente vai botar que é uma matriz 2x2, né? Já sabendo aqui, abro as chaves, botar aqui um alinhado à direita e o outro centralizado, certo? Aqui o delimitador a gente vai colocar o chaves, que é geralmente o que a gente utiliza. Vou copiar lá de cima, Ctrl V, e já criou aqui os dois. Aqui, como eu quero chave, tem que botar barra e chaves. E aí ele cria aqui o art já. X, vou copiar, colar aqui. E se o art aqui ficou sobrando, a gente acaba apagando, né? Digamos que eu não queira que eu feche chaves, né? Não tem a chave do lado esquerdo, né? Se eu compilar aqui, primeiro vamos fazer aqui a matriz para não dar erro, né? Então eu quero que seja 0. Aí é comercial, que vai ser a outra coluna. Aí botar para x menor que 0. Certo? Para qualquer x negativo, essa minha função f de x vai receber o valor 0. Barra barra. Agora a outra condição. Aí ela vai ser x vai ser 1 dividido, né? Vou botar aqui o frac, só para a gente lembrar os comandos. Frac 1 dividido por x, caso contrário. Aí o caso contrário vai vir na outra coluna. Abre aqui, caso contrário. Beleza? Então a gente fazendo isso daqui, já definimos aqui os delimitadores, a gente vai criar o nosso f de x, certo? Caso contrário. Lembrando aqui dentro no texto matemático ele não entende espaço, então se eu quiser colocar um texto mesmo, sem ser dentro com letras da fonte matemática, eu posso botar text, abrir chaves, fechar chaves e aqui a gente bota o texto, né? Que vai ler normalmente, tanto que o texto fica até com a letra preta de novo, né? Caso contrário. Aí ele aceita até o acento. Aí, caso contrário. Certo? Então a gente viu que está centralizado. Ó. A gente viu aqui que eles estão centralizados os dois. Se eu quiser que os dois comecem no mesmo ponto, né? A gente bota aqui os dois em L. Né? Agora a gente mudando aqui, a gente consegue ver aqui. Ó. Agora eles começam do mesmo ponto, né? E fica mais organizado. Né? Alguns outros ambientes para criar essas matrizes lá, ele não te dão essa opção de centralização. Certo? Aqui no Array já dá, então a gente ter uma maleabilidade melhor das nossas equações. Aí ficou aqui, ó, geralmente quando tem esse tipo de equação, o que acontece aqui? Tem um f de x e só tem uma chave desse lado, né? Então eu posso apagar aqui, né? Eu boto barra right e boto ponto, né? Só para entender que finalizou. Na hora que eu compilar, ele vai sumir com as chaves do lado direito, né? Assim como a gente geralmente trabalha. Né? Ali para x, então esse daqui eu também posso botar entre o text para ficar bonitinho, certo? Para não ficar bugado que nem ficou aqui tudo junto, né? Para x, aí eu tenho que dar o espaço aqui também para ficar melhor, certo? Tá aí, ó. Então a gente já tem aquele tipo de equações aqui que o f de x ele é regido por duas equações, né? Por duas funções simultâneas. Então aqui acabei criando. Aqui o problema é que aqui fica um pouco pequeno, né? Então se eu quiser aumentar esse frac aqui, eu posso botar ele entre chaves, certo? E aqui no começo eu posso botar large, que aí ele já fica um pouquinho maior. Deixa eu ver se aqui se o display style funciona. Tá aí, utilizando o comando display style, ele vai
ele omite essa questão de ele diminuir as frações para ficar no mesmo tamanho de fonte, né? Então aqui a gente vê que já ficou um caso mais visível aí do que a gente prefere, né? Então dessa forma aqui a gente consegue trabalhar com matrizes. Algumas matrizes depois dessa barra aqui eu posso abrir colchetes e até tentar definir um espaçamento entre a primeira linha e a segunda linha, né? Para ver se esse comando funciona. 8pt, geralmente aí é uma das unidades de medida que a gente pode estar utilizando. Aí a gente viu que ele deu um espaçamento maior, né? A gente pode utilizar também milímetro, né? Posso botar aqui 10 mm, 10 milímetros, que às vezes também ele entende. Aí ficou um espaçamento maior, né? Caso eu queira. Aí, sempre que eu botar o comando de quebra de linha dentro dos ambientes matemáticos, eu posso abrir colchete. Aí, geralmente, dependendo do processador, ele vai abrir essa chave invertida aqui. Aí é só se você apagar e botar o tamanho, né? Vou botar 3 milímetros aqui, que ele vai ajustando e a gente consegue não ter uma matriz tão agarrada, né? Aqui no Huawei ele aceita, né? Dependendo do comando, aí você pode testar e ver essa questão do espaçamento aqui editável de uma linha para outra, né? Assim fica bem melhor na nossa visualização. Essa é uma forma mais geral de trabalhar com matrizes, né? Equações dessa fórmula aqui, ó, onde a gente pode estar utilizando esse conceito de tabela, né? Eu quero mostrar texto matemático em uma forma de tabela, também posso utilizar esse comando. Aí vai da criatividade, né? Da capacidade do aluno utilizar esses comandos para a situação que ele desejar, né? Então aqui fiz determinante, fiz matriz, né? Por aí vai, utilizando esse ambiente aqui de array, né? Lembrando que aí você tem que ter noção, né, de quantas colunas você vai ter para poder colocar o tanto de definir os alinhamentos para cada coluna, né? Então se eu tenho 3 colunas, então aqui tem que ter 3 letras, cada uma definindo o alinhamento que eu quero, certo? Se é centralizado, à direita ou à esquerda, né? Aí com isso a gente consegue fazer esses trabalhos aqui, né? Obviamente, como aqui é por comando, se eu precisar fazer aqui uma equação matricial com 3, 4 matrizes, aí eu tenho que ter uma gerência, um cuidado maior na hora de gerenciar esse tanto de ambientes, né? Vai ter um begin away para cada matriz desse cálculo. Então aí eu tenho que dar uma estratégia, ou escrever de uma forma, né? Criar uma forma de escrever ou então organizar esse equation da melhor forma possível para aí eu não me perder na construção, né? Mas uma vez isso aí, como eu já falei, é prática. Então o aluno, né? A pessoa que está interessada em aprender Lattes tem que praticar bastante, né? Até ter a manha, né? Uma vez que você pega a prática, você consegue evoluir bastante e produzir textos cada vez melhores utilizando um látex, né? Então por essa aula é só isso, né? Creio que é o suficiente. Fica um vídeo curto, né? Para você que caiu de paraquedas nessa aula aqui, a gente está na nossa playlist aqui do curso de látex. Então existe outras 6 aulas que nós já lançamos desde o básico, né? A gente pretende ir até o mais avançado nesse curso, né? Que é justamente utilizar principalmente o pacote TICZ para a gente criar figuras, né? Gráficos, fluxogramas, né? Sem precisar recorrer a programas externos, né? Você pode fazer tudo aqui no LaTeX também para mostrar para vocês, né? Então por hoje é só. Agradeço a atenção a todos e a gente se vê na próxima aula.